Vamos agora falar do conceito de energia magnética. É um conceito extremamente importante, assim como o conceito de energia elétrica. E, claro, vamos falar de elementos de um circuito que são capazes de armazenar energia magnética. Muito bem, esses elementos têm o nome de indutores. Vamos começar falando de energia magnética. Ora, vamos esquecer as demonstrações e vamos nos concentrar tão somente no resultado, porque senão tomaria muito tempo para fazer as demonstrações e elas estão nas apostilas, bem como também um resumo nas apresentações no PowerPoint. O fato é o seguinte: se eu tenho um campo magnético no espaço, eu tenho energia armazenada no espaço. Já falamos disso no caso do campo elétrico. Aqui não é diferente. Ou seja, se eu tenho um ímã, ele produz campos magnéticos no espaço. Isso faz com que o espaço armazene, sim, tenha energia, né? E o que a gente pode provar, né? Vou colocar na apresentação apenas o esquema, né, da demonstração desse fato, é de que se eu tenho um campo magnético do espaço, que pode ser o campo magnético da Terra, por exemplo, então nós temos em cada ponto, podemos associar uma densidade de energia. Essa energia é energia magnética. E essa densidade de energia magnética ela é dada pelo produto escalar de B com B, ou seja, B ao quadrado, dividido por 2 vezes μ. μ é a permeabilidade magnética do meio. Se for o vácuo, μ é igual a 0, a permeabilidade magnética do vácuo. É esse o resultado mais importante. Infelizmente, para demonstrá-lo, dá um pouco de trabalho. Mas antes da gente comentar sobre isto, quero lembrar que agora nós estamos falando de energia eletromagnética, porque eu posso ter energia elétrica de tal maneira que essa energia seja caracterizada por uma densidade. Portanto, se eu tenho um elemento de volume, eu posso saber quanto tem de energia armazenada naquele elemento de volume, fazendo a integral de volume da densidade. O fato é que temos 2 densidades, uma densidade de energia elétrica e uma densidade de energia magnética. Nós já falamos sobre a densidade de energia elétrica e só quero dizer que essa demonstração ela é um pouco trabalhosa, envolve conceitos de momento de dipolo magnético que a gente vai dar, na verdade, depois, o conceito de campo de intensidade magnética e uma série de truques que a gente usa, identidades, para a gente chegar a esta expressão, né? Eu acho que não vale a pena fazer essa demonstração, ela é trabalhosa, mas de qualquer maneira a gente pode demonstrar de uma forma rigorosa que se eu tenho um campo magnético no espaço, eu tenho energia armazenada no espaço sob a forma de campos magnéticos. Eu posso facilmente saber quanto de energia existe fazendo a integral da densidade sobre todos os pontos do espaço, porque essa densidade depende do ponto do espaço e, eventualmente, depende do tempo. Bom, agora podemos ainda abordar, apesar de ser de uma forma muito sucinta, mas é bom chamar a atenção para isto, né? Nós podemos falar agora de conservação da energia, né? Ora, a ideia é o seguinte: se eu tenho uma região do espaço, tenho uma energia naquela região. Aquela região do espaço, por outro lado, tem uma superfície. E energia pode sair pela superfície. Sabemos disso. Radiação é isso. Temos uma região onde tem cargas elétricas e radiação saindo de uma determinada região. Ora,
A conservação da energia é descrita muito bem por essa equação aqui. A derivada parcial com respeito ao tempo da densidade de energia elétrica, as duas formas de energia, mais o divergente. Agora vamos introduzir uma grandeza importante no eletromagnetismo, o vetor de Poynting. Isto, o vetor de Poynting S, que aparece nessa equação aqui, ele é tal que quando eu calculo o fluxo da energia através, ou melhor, quando eu calculo o fluxo do vetor S, o vetor de Poynting, através dessa superfície, eu obtenho o quanto de energia por unidade de tempo atravessa essa superfície. Essa energia é energia eletromagnética. De forma que o vetor de Poynting, como nós veremos depois, ele está relacionado à intensidade, por exemplo, das ondas eletromagnéticas. O fato é que pode-se demonstrar que a lei da conservação da energia, que especifica que a quantidade de energia existente num volume, imaginemos que essa energia diminua com o tempo. O que nós devemos nos assegurar é de que a energia que sai pela superfície daquele volume, ela sai de tal maneira que essa taxa com que ela sai é igual à taxa com que ela perde naquele volume. E a maneira correta, precisa de enunciar isso é através dessa equação, onde S é o vetor de Poynting. A gente pode escrever uma lei de conservação da energia, mas levando em conta também as perdas, especialmente quando a gente está falando do efeito Joule. Essa equação agora passa a ser uma equação um pouco mais complexa do que aquela, porque temos dρe dt, mais divergente de S, mais E escalar J. Esse último termo leva em conta as perdas de energia por conta, por exemplo, do efeito Joule. O fato é que esse vetor S, esse é o vetor de Poynting, ele é dado por E vetor B, dividido pela permeabilidade magnética do meio, e já explicamos que esse vetor é tal que o fluxo de S através de uma superfície me dá quanto de energia por unidade de tempo passa por essa superfície. Ora, também sabemos que, por exemplo, a radiação eletromagnética, ela pode também transportar momento, além de energia. Agora, existe uma relação muito simples entre a energia do fóton e o momento do fóton. Ou seja, o P, o momento do fóton é igual a 1 sobre C da energia do fóton. Consequentemente, eu posso definir um vetor P, que é igual a 1 sobre C vezes S, e esse vetor P, ele é tal que o fluxo de P através de uma superfície me dá o quanto de momento atravessa aquela superfície por unidade de tempo. Ora, temos, portanto, aqui grandezas muito importantes quando a gente fala do transporte de energia de uma região para outra. E nós sabemos que isso acontece. Energia eletromagnética vem do Sol, chegando até a Terra, e nós não estamos falando só de luz. Estamos falando de ondas eletromagnéticas de uma maneira geral, de acordo com o que a gente tem aqui na figura. O fato é que se eu estiver tratando de uma onda harmônica do tipo E0 cosseno KR menos ômega-t, B é igual a K vetor E dividido por ômega, e S, portanto, E vetor H
né, ou E vetor B dividido por μ0, tem esta expressão. Veja que é S, o vetor de Poynting, tem a mesma direção, no caso de uma onda harmônica, do vetor de onda, de K. É claro, K indica a direção da onda, S indica a direção na qual a energia está sendo transmitida. É isso, está sendo levada. Ora, no caso de uma onda eletromagnética, por outro lado, né, essa energia eletromagnética, esta soma, eu posso escrever desta forma, e agora eu posso definir, né, a média no tempo do vetor de Poynting, né, considerando agora, claro, só uma componente do vetor de Poynting, essa componente aqui, né? E essa média no tempo do vetor de Poynting, por média no tempo, eu defino como sendo 1 dividido por t, da integral do vetor S ao longo de um período. Então, a média de S é 1 sobre t da integral dessa componente de S ao longo de um período. Esta grandeza aqui, essa média da componente de S, num período, definida num período, dá a intensidade da onda eletromagnética, e que aqui estamos analisando ondas eletromagnéticas harmônicas, né? Mas, de qualquer maneira, veja que ela não depende aqui da frequência da onda eletromagnética, depende da intensidade do campo elétrico e assim por diante. O que é I? Né? I é a intensidade da onda eletromagnética que está associada à média de S. A intensidade da onda eletromagnética, nesse caso, o que ela me dá é o seguinte: se eu considerar uma determinada área, né, eu posso saber quanto de energia aquela área recebe por unidade de tempo, multiplicando a intensidade pela área. De forma que a intensidade me dá energia por unidade de área por unidade de tempo. Energia que é transportada pelas ondas eletromagnéticas. Muito bem, esse aqui, então, é basicamente um resumo, né, de transporte de energia numa onda eletromagnética, porque a gente deve falar tanto da densidade de energia numa determinada região do espaço, ou da densidade de energia no caso de uma onda eletromagnética também. Muito bem. E o conceito de vetor de Poynting, que em última análise me dá a intensidade da onda eletromagnética. Vamos agora falar de elementos, né, que são armazenadores de energia magnética. Ora, nós dissemos que os capacitores são elementos num circuito que são capazes de armazenar energia elétrica. Agora, estamos falando de outros elementos denominados indutores. Um capacitor, né, ele é caracterizado pela capacidade dele. Um indutor, ele é caracterizado por uma outra grandeza que é a indutância. Vamos definir isso daqui a pouco. Mas eles são elementos muito úteis num circuito, como vamos estudar depois. Um circuito RLC, por exemplo, eles têm essa função de armazenar energia num circuito. O que é um indutor? Bom, você pode pensar num indutor, né, como sendo uma bobina, e pode ser até mesmo uma espira. Aqui eu tenho várias figuras, né, de indutores. Eles são caracterizados por um certo número de enrolamentos, mas é mais do que isso, né, contendo 2, 3, várias espiras, de forma que isso define, né,
o que é um indutor. Existem vários símbolos para isso. Aliás, nas ilustrações que temos, nós vamos utilizar mais esses dois símbolos, às vezes este aqui e mais usualmente este aqui. Existem outros símbolos também, quando o indutor tem uma indutância que é variável, quando no núcleo do indutor nós temos ferro. O fato é que nós vamos trabalhar só com esses dois tipos, ou melhor, só com esse tipo de indutor, cuja indutância assume um valor fixo. Ora, vamos agora falar de indutância. É uma característica de um indutor. Mas a gente precisa começar falando de autoindução. Vocês se lembram que no caso da experiência de Faraday, um circuito induzia uma força eletromotriz num outro circuito. Mas pode acontecer, isso acontece sempre, né, de ocorrer um fenômeno de autoindução. O que é esse fenômeno de autoindução? Quando a corrente elétrica numa bobina, por exemplo, quando essa corrente elétrica varia com o tempo, essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético variando com o tempo. Consequentemente, gera um fluxo do campo magnético, e esse fluxo do campo magnético ele vai me levar a uma força eletromotriz, dita força eletromotriz autoinduzida, porque o circuito induziu uma força eletromotriz sobre ele mesmo. É a corrente que percorre essa bobina que, variando com o tempo, leva um campo magnético que varia com o tempo, e, consequentemente, o fluxo variando com o tempo, e isso me leva a uma força eletromotriz autoinduzida, né? Consequentemente, o fenômeno da autoindução ocorre porque, quando o indutor, né, é percorrido por uma corrente que varia, ele leva uma variação do fluxo, do campo magnético produzido por essa corrente e, consequentemente, gera uma força eletromotriz dita autoinduzida. Ora, essa força eletromotriz, epsilon, é igual a menos dφ dt. Ora, agora vem um pequeno truquezinho para a gente calcular essa força eletromotriz autoinduzida. Ora, a força eletromotriz é igual a menos dφ dt. O truque consiste no seguinte: menos dφ dt é igual a menos dφ di vezes di dt. É como se eu tivesse simplesmente multiplicado aqui por di e dividido por di. Ora, definimos o coeficiente de autoindutância, ou coeficiente de indutância, ou apenas indutância, para simplificar. É uma grandeza física tal que eu posso escrever essa força eletromotriz como sendo igual a menos L vezes di dt. Quem é L? O coeficiente de indutância ou de autoindutância. L é simplesmente dado pelo fluxo dividido por I. Nós vamos aprender, com o tempo, a determinar, por exemplo, L, levando em conta considerações envolvendo energia magnética, não é? E também podemos dar alguns exercícios de como determinar o fluxo. E é claro que esse fluxo, em geral, depende linearmente com a corrente. É por isso que o fluxo dividido pela corrente introduz uma grandeza física, e essa grandeza física é a indutância. Vamos chamar apenas de indutância, ou autoindutância, né?
L é igual ao fluxo dividido por I. O fluxo, a unidade de fluxo, usualmente é o Weber, que é o Tesla vezes o metro quadrado, e a unidade de indutância é o Henry. Um Henry é igual a 1 Weber por ampere. O fato é que essa é uma grandeza física que não depende da corrente. Ela depende do material, depende do número de espiras, do número de rolamentos e da geometria da bobina. É importante aprender a calcular essa grandeza física. Ou seja, cada indutor tem uma indutância que o caracteriza. Assim como um resistor tem uma resistência que o caracteriza. E, em princípio, uma forma de calcular isso é simplesmente determinando o fluxo dividindo pela corrente. Existem outras formas, né? Existem algumas consequências, né, desse fenômeno de autoindução. A primeira delas é que quando a gente fecha um circuito, a corrente não vai de zero até o valor final imediatamente, demora um certo tempo. E quando nós abrimos o circuito, acontece o oposto. A corrente sofre uma pequena elevação durante um intervalo de tempo muito curto, né? Ora, como nós temos a indutância, podemos também falar da indutância mútua. Digamos que a corrente num determinado circuito varie com o tempo. E agora temos outros circuitos. Isso vai fazer com que o campo magnético através de cada um dos circuitos, ou seja, você vai ter uma variação do fluxo magnético produzido pela variação da corrente num dos circuitos. Ora, nesse caso, a força eletromotriz induzida no 1º circuito, ela pode ser dada como uma soma, e esses coeficientes recebem o nome de coeficiente de indutância mútua. Se eu tenho, por exemplo, apenas 2 bobinas, que é o caso daquela experiência de Faraday, então nós temos aqui um coeficiente que podemos dar o nome de M21. É claro que temos M12, mas M12 é igual a M21. E esses coeficientes de indutância mútua, eles podem ser determinados a partir dos fluxos, dividindo os fluxos pelas correntes. O fato é que se eu tenho N circuitos, em princípio, né, para cada circuito ou para cada indutor, eu tenho um coeficiente associado à autoindução, que chamamos de indutância, temos também um coeficiente de indutância mútua. Existem fórmulas, como as fórmulas de Newman, para se determinar esses coeficientes, uma vez conhecidos apenas, por exemplo, alguns elementos do circuito, como, por exemplo, o caminho percorrido pelas cargas elétricas, mas essa é uma forma que não é muito simples para a gente determinar esse coeficiente de indução mútua. O fato é que esses elementos são elementos armazenadores de energia e a gente pode mostrar, aqui tem uma demonstração, mas o tempo está muito curto, e o que é essencial que a gente saiba é que se eu tenho um indutor cuja indutância é igual a L, então a energia armazenada naquele elemento, ela é dada por L vezes I ao quadrado dividido por 2. Se eu tenho, por outro lado, um conjunto de circuitos, cada um deles percorridos por uma corrente, então a expressão mais geral é essa que envolve os coeficientes de indução mútua, né, multiplicado pelas correntes, de forma que aqui eu tenho uma soma de J indo de 1 até N e de I indo de 1 até N, onde N é o número de circuitos que eu tenho, cada um deles percorridos por uma corrente, que estamos designando por
II ou IJ, para distinguir um circuito do outro. O fato é que esses elementos nós podemos colocá-los em série, né? Podemos associá-los em série, como está aqui, onde o terminal que começa um coincide com o terminal que termina o outro. Nesse caso, a corrente é a mesma. E podemos agora mostrar facilmente que a indutância do indutor equivalente é igual à soma das indutâncias. Se nós tivermos uma associação de indutores em paralelo, o que acontece é que cada um desses indutores ficam sob a mesma tensão. Ora, nesse caso, o indutor equivalente tem uma indutância equivalente de tal forma que 1 sobre L, como temos aqui essa última expressão, é igual à soma de 1 sobre LJ. LJ é a indutância do jésimo indutor. De forma que temos aqui, então, expressões para a gente determinar a indutância equivalente de indutores quando eles são associados em série e em paralelo.